Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação: Sullivan França e Nelson Sartori. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Sullivan, tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou o Sullivan França, estamos aqui para mais um programa Acertar é Humano pela Rádio Mundial. E hoje com diversos temas aí, né, Nelson? Vamos falar de uma situações bem polêmicas aí. Hoje nós vamos... Bom dia a todos, né? Falou assim, Nelson Sartori. Hoje nós vamos falar com vocês sobre algo que já vem rolando aí há muito tempo no universo da nossa língua e que ainda traz muito debate, que é o quê? O tema da reforma ortográfica, né? Fala assim, não fique pensando que a gente vai dar aula de português aqui hoje, não. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a reforma ortográfica, o que ela representa para a nossa língua e, na verdade, por que existe tanto conflito gerando em torno disso, tá? E vamos falar de uma forma bem descontraída, né? Nós vamos bater um papo sobre isso. É como você falou, é importante dizer que não vamos aqui dar aula de português. Sim. Ou da língua portuguesa. A ideia não é essa. A ideia é bater um papo de uma forma descontraída, como é a proposta do nosso programa Acertar é Humano, não é isso? Mostrar o foco do que é a reforma ortográfica e, logicamente, já que a nossa proposta é o foco positivo, foco na solução, é mostrar realmente como isso acontece. Perfeito. E antes de entrarmos no tema, vamos falar da nossa fanpage. Quem quiser curtir a fanpage, quem quiser nos acompanhar, diariamente postamos algumas coisas, debatemos alguns temas pela fanpage, colocamos os programas, né, que nós fazemos. E para quem pegou o programa pela metade, quiser ouvir o programa, vai na nossa fanpage, Facebook, programa Acertar é Humano, não é isso? E quem quiser baixar os programas e ouvir os programas, pode entrar no site slac.com.br, na Galeria Mídias. Todos os programas estão lá, desde o primeiro programa, tem um breve resumo sobre o programa, leia o breve resumo, o programa te interessou, baixa o programa, você pode ouvir. Tem o programa que nós falamos sobre coaching, tem o programa que nós falamos sobre as gerações, tem diversos programas lá que vocês podem ouvir. E também pode acompanhar o quê? A charge da dica do professor, né? Falou assim, nós vamos colocar para vocês poderem acompanhar aquilo que é comentado dentro da dica de português que nós damos, para que você possa o quê? Compreender, ver o texto na íntegra, ver direitinho o que é o erro que a gente comentou, como solucionar e sobre o que falamos. Perfeito. E essa história da língua portuguesa aí, Nelson, essa reforma ortográfica que a língua portuguesa já passou, está passando, como é que é isso? Você, então, vamos lá, que é da área, é o doutor nisso, explica para nós aí o que vai acontecer com a língua portuguesa, o que está acontecendo. Um fato curioso aqui, Nelson, antes de você começar a falar, quando a gente resolveu fazer esse tema, eu dei uma pesquisada um pouco sobre esse tema, e aí a gente acha que o português é falado no Brasil, em Portugal, e pouca gente sabe a quantidade de países que a língua portuguesa é falada, né? Então nós temos aí hoje 7 países onde é falado o idioma português. Sim. Né? Tanto é que a reforma ortográfica, ela trata de um acordo. O que é um acordo? É comum a todos os países que falam a língua portuguesa. Perfeito. E o curioso nessa quantidade de países que falam a língua portuguesa é que existe uma diferença de sotaque muito grande. Então muito grande. Todos se distanciam muito do original, que é Portugal, né? Sim. O Portugal é o original, mas todos os outros se distanciam. Então, para quem não sabe, né, os países aí que falam a língua portuguesa hoje é Angola, né, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Sim. Né, são esses os 7 países que hoje falam a língua portuguesa, embora todos de forma muito distinta, né? Tem o sotaque aí interferindo. Assim, a origem, na verdade, foi o quê? Foi a colonização portuguesa, que foi levando a sua dominação, e lógico, qual que é a maneira típica de você impor o poder? É impondo a sua cultura. E como você impõe a sua cultura, principalmente pela língua, né? Foi o que aconteceu aqui, é o que acontece hoje em dia com a língua inglesa em grande parte dos países. Como assim? É a imposição da cultura através da língua. Esse mesmo fenômeno foi o que representou essa colocação da língua portuguesa nesses 7 países. Daí é que vem a questão do chamado acordo ortográfico. Quando nós falamos de reforma, é porque houve uma mudança. Mas quando nós falamos do acordo que foi assinado, tá, esse tratado internacional foi firmado em 1990. Isso significa o quê? Que haveria uma unificação
das regras gramaticais nesses 7 países. Então, peraí, não, 1990 que foi feito o acordo. O acordo foi feito em 1990. Ele foi o quê? Redigido, e os países fizeram o quê? A concordância em participar. Até isso passar a fazer parte definitivamente, levou muito tempo. Faz Porque muito foi só tempo. em 2009 que ele foi o quê? Sancionado como decreto aqui no Brasil e passou o quê? A vigorar. Então passou a fazer parte da nossa realidade. Ok, Tá? ok. Então veja só, o que acontece na verdade? Falou assim, como você mesmo disse, os países vão sofrendo influências até de suas próprias culturas. Veja, no Brasil nós tivemos a influência africana na nossa linguagem, com a vinda dos escravos africanos. Nós temos muito do vocabulário do nosso próprio nativo tupi-guarani, fazendo parte da nossa língua. Nós temos a influência da colonização italiana, da colonização japonesa posteriormente, ou seja, grandes colônias que vieram e passaram a fazer parte da nossa estrutura, o que deu uma personalidade própria para a nossa linguagem. Só que vejam só, mesmo assim, dos 7 países, o maior país, o de maior economia, que tem o maior número de falantes, é o Brasil. Isso para nós foi uma grande vantagem, por quê? Porque, na verdade, nós tivemos uma evolução da língua e foi justamente a nossa referência que serviu como base para a adaptação de todos os outros países. Só para você ter uma ideia, com a reforma ortográfica, aproximadamente 0,4% do que era falado aqui teve mudanças. Então, muito pouco, praticamente nada. São as regras gramaticais que sofreram algum tipo de alteração. Isso já não aconteceu em Portugal. Lá é quase 5% da fala. Perceba que é uma mudança muito significativa. Imagine quanta coisa você fala no dia e quanto desse 5% vai estar presente. Tanto que houve uma relutância até hoje também por parte de Portugal em aceitar tudo isso. E enquanto nós não temos aqui nem 0,5% de alteração, Portugal teve 5%, é isso? Se eu entendi? Exatamente, Tá. exatamente. E até pela cultura portuguesa existe um certo conservadorismo, né, Nelson? Que vai, com certeza, ter uma certa resistência na hora dessa mudança da língua portuguesa. Lógico, né? Imagine só, eles são a base da nossa linguagem, porém, há um fator aí significativo, é a questão econômica. Então, se nós formos falar sobre imposição de cultura, imposição de poder, qual dos países desses 7 é o que tem maior perspectiva financeira no mundo? É o Brasil. É o que mais fornece tecnologia, é o que mais se relaciona com os outros países entre os 7. Então, obviamente, ele teve o peso maior, até porque a evolução, a representação tecnológica do que a nossa língua representa tem mais valor para o Brasil. Deixa eu explicar isso daí. Imagine um programa de computador sendo feito e traduzindo a sua linguagem para o português de Portugal como era antigamente. Isso não era positivo? Sim, porém, não há uma economia em Portugal que sustente esse investimento específico, já que o consumo deles é mínimo comparado ao Brasil. Que justifique esse investimento. Exatamente. Então, se eu estou entendendo, Nelson, então a gente pode acreditar que por conta de fatores econômicos, vamos dizer, políticos e econômicos, sim, o Brasil, de certa forma, acabou impondo essa mudança ou encabeçando essa mudança, não necessariamente impondo, mas encabeçando essa mudança, pode ser? Sim, olha, veja só por quê. Falou assim, muito daquilo que foi colocado dentro da reforma ortográfica foi a partir de um processo natural de desenvolvimento da língua. A língua é viva, a língua é dinâmica, ela vai se desenvolvendo. Então vejam só, dentro desse desenvolvimento, quem mais contribuiu para essa transformação? Aquele país em que o número de habitantes era maior. Então o Brasil, nesse ponto, ele tem o seu valor maior de contribuição nesse trabalho. Porém, não significaria que isso seria importante se nós tivéssemos uma economia muito inferior, por exemplo, a de Portugal. Isso não acontece. Então é lógico que a pressão maior para que isso fosse adiante veio por parte do Brasil, já que ele determina, né, através da linguagem, qual vai ser o quê? A postura a ser tomada pelas empresas na hora de uma tradução, o destino maior comercial também ligado ao nosso país. Então todos esses fatores econômicos têm uma forte influência. Então esse daí é o fator econômico da reforma ortográfica. O outro fator que é importante é a questão do que se chama reforma. Quando se fala reforma, fala assim, poxa, mas houve mudança? Houve. Só que essa mudança não foi uma imposição. Vamos entender muito bem, ninguém chegou
e acordou pela manhã dizendo assim, eu quero mudar a língua portuguesa. De jeito nenhum. Como nós falamos, ela é dinâmica, ela é viva. Porém, algumas coisas desse dinamismo acabam se pervertendo. Como... Nelson, eu entendi até aí esse ponto que você colocou. Uma pergunta que muitas vezes surge, eu vejo as pessoas fazerem muito, é o seguinte: será que isso vai para frente? O que você pode dizer para os nossos ouvintes assim? Você que é especialista na área, você que está acompanhando isso, sabendo que quando esse acordo que você bem colocou foi feito, ele fixou uma data que era a partir de 1 de janeiro de 2013. Então podemos dizer que mais de um ano já se passou. Sim. Né? Eu, particularmente, posso dizer que eu vejo uma mudança muito tímida no que deveria ser mudado e haja visto aí que é 0,04%, como você disse. Mas você acredita que esse acordo vai para frente? Você acredita que isso vai mudar efetivamente? E se vai, quanto tempo? Como é que você vê isso? Profissionais da área, como você, como é que veem essa mudança? Bom, primeira coisa, essa mudança ela já é fato, Tá. é um decreto. Tanto que todos os meios de comunicação escrita já incorporaram. Tá? Se você observar jornais e revistas, todos já trabalham com essa estrutura. Então, o primeiro ponto já faz parte? Sim. Porém, houve o que, em princípio, uma preocupação em dar um prazo para que houvesse adaptação nas escolas e da própria população em passar das regras antigas para as novas regras. Tá? Falou assim, a presidenta Dilma fez o quê? Uma mudança nessa data, transferindo o início oficial para 2016. Então já não é mais 2013 a data oficial, e sim 2016. E temos então o quê? Mais alguns anos de adaptação. Se isso vai ser reavaliado no futuro e se vai ser o quê? Prorrogado mais uma vez, nós não sabemos. O importante é que já faz parte. Então vejo, impossível voltar atrás. Então respondendo a sua pergunta, isso daí vai vingar? Já vingou. Tá? Já vingou. Já é obrigatório. Os livros escolares todos já trazem os aspectos da nova linguagem. Então, não há como reverter isso. Daí é um fato, já acontece, já faz parte. Tá? O que todos têm de fazer é realmente se adaptar a essa nova estrutura. Porém, o grande peso é aquele que leva as pessoas a acreditarem que eles vão ter de reaprender a língua portuguesa. Isso daí não é verdade. O que aconteceu, na verdade, foi uma reavaliação dos aspectos da linguagem quanto a uma evolução indevida. Por exemplo, vamos entender algumas coisas. Um dos grandes problemas, que eu não vou me aprofundar, mas eu vou falar, que era a questão do hífen, tá? E que é um dos pontos principais de polêmica, né? Falou quando eu faço uma palavra composta usando hífen, quando ele sumiu, quando ele apareceu. Vejam. Como existem muitas referências, muitos prefixos, muitos elementos que fazem parte dessa regra, alguns foram o quê? Adaptados a uma questão sonora, fonética, já que as palavras se unem, então eu não vou colocar o hífen, eu vou colocar o hífen. Então, vejam só, foi uma tentativa de estabelecer uma relação prática, porém ainda muita coisa que poderia ter sido modificada e não foi. Isso significa o quê? Que as pessoas dizem assim, mas eu não conhecia muito bem a regra do hífen antes da reforma e agora também não conheço. Falou, perfeito, então não mudou nada. Você não sabia como era antes, não sabe como é agora, vai ter que consultar sempre. Isso era uma coisa que eu ia falar, né? Sim, sim. Quando a gente pega, quando a gente observa hoje que existe uma certa dificuldade no entendimento, na escrita, na fala da língua portuguesa, eu acredito, e você diz que essa certa colocação nos livros didáticos e tudo isso, todo esse movimento que está acontecendo na escola e até a prorrogação de 2016, isso me leva a acreditar que nós vamos demorar aí pelo menos uma década para conseguirmos perceber alguma mudança nesse sentido. O que você acha disso? Eu acho que vai uma década. Olha, Estou sendo pessimista ou não? Está sendo pessimista, assim, sabe por quê? Porque o que você não vai perceber é que os nossos filhos já estão aprendendo dentro dessa estrutura. E, na verdade, como essa mudança não é tão significativa, falou assim, as pessoas vão conviver naturalmente com as duas regras, como está acontecendo agora, e essa transição tende a ser natural. Agora vamos entender por que isso daí acontece. Vejam, a mudança não é na fala, certo? A mudança não é na fala. A mudança que acontece, na verdade, é na grafia. Deixa eu colocar isso daí bem prático. Antigamente, toda vez que nós tínhamos a pronúncia do U na construção do QU ou QI, por exemplo, sequência, vejam, o meu U é pronunciado, nós tínhamos de usar o trema. Ou seja, era uma acentuação gráfica, uma sinalização de que aquele U deveria ser pronunciado. Porém,
Vejam, não era pela colocação ou pela retirada do trema que as pessoas passariam a falar sobre linguiça ou linguiça, vai? Falou assim, ou seja, antes da reforma ortográfica, as pessoas falavam linguiça e agora vão falar linguiça? Não. Vejam só, a prática da fala, ela é uma referência que influencia na escrita e não o contrário. Isso não significa que a reforma ortográfica vai influenciar a nossa fala, de jeito nenhum. Nós continuamos falando sequência, falando linguiça. O que acontecia era o seguinte, todo mundo falava certinho a palavra linguiça, a palavra sequência. Todo mundo lia direitinho linguiça e sequência, só que não, quando iam escrever, não colocavam trema. Então vejam, nós falávamos certo, nós líamos certo, mas escrevíamos errado. Então o que é a reforma ortográfica? Simples, vamos resolver esse problema? Já que ninguém usava o trema mesmo, ele está fora. Olha que simples. Agora você fala certo, lê certo e escreve certo. Porque ao invés de procurar onde você deve colocar o trema, você já não coloca em lugar algum. Então cai aquele paradigma do que muita gente diz que essa reforma complicou a língua portuguesa. Muito pelo contrário, ela facilitou. Facilitou. Vejam, quando nós estávamos falando da regra do hífen, falou assim, o que acontece? Você ainda precisa consultar, só que o número de palavras hoje que são colocadas com o hífen diminuiu. O ideal seria o quê? Que não houvesse o hífen, que as palavras fossem escritas separadamente ou todas juntas, independente de qualquer coisa, e nós pudéssemos o quê? Representar a nossa fala. Quando eu digo couve-flor, colocar o hífen ou não colocar não impede que você leia, escreva ou fale de maneira correta. Entendi. Tá? Então, esse era um aspecto que ainda exige que você consulte para poder ter certeza. Agora, do restante, não. Eram regras, principalmente no nosso caso, de acentuação gráfica. Sabe? Aquelas regrinhas de decorar onde vai o acento, na paroxítona, na proparoxítona. Tudo isso daí tem uma lógica muito grande. Eu sei que as pessoas falam assim, tem uma lógica, eu tive que decorar a vida inteira, né? E agora eu tenho que mudar todo o meu modelo mental para decorar tudo de uma forma diferente. Eu vou finalizar explicando bem qual que é, na verdade, o grande mistério da língua portuguesa. Pessoal, a língua portuguesa, ou seja, a gramática, né? Na verdade, não a língua, a gramática, é um apanhado das regras, é uma lista, é um rol de palavras que vem dentro de um livro organizado pelas relações de semelhança entre elas. Tá? Então são listas, nada mais do que isso é a gramática. Eu relaciono palavras da mesma família para que quando eu preciso consultar eu vá lá e consulte. Pronto. Quem foi que fez isso daí? Quem fez isso daí foi um adulto, um homem, tá? Que precisava se relacionar e se comunicar com o outro através da escrita, e para que os códigos fossem comuns, criou-se o quê? Um padrão de norma, então nasce a gramática, tá? Essa é a verdade. Então o que é a estrutura gramatical? É uma norma criada por um adulto para a comunicação entre adultos, que é produto da lógica da fala. Ela é produto da lógica da fala. Tá? Veja, só para você entender. No passado, escrevia-se, falava-se frecha. Ou seja, tem uma frasinha que eu gosto de dizer, é o seguinte, você sai à noite, vai até a padaria, só que numa noite de grande neblina. E aí você tá o quê? Perdido, você tem que seguir as frechas que apontam o caminho da padaria. E aí sim você pode chegar lá e tomar o seu tão gostoso sorvete de frocos. Você fala, nossa, mas falou tudo errado, falei tudo certinho. No passado, as palavras eram escritas dessa maneira. Mas perceba que é muito mais fácil escrever floco e falar floco do que falar froco, flecha do que frecha. Essa daí é a chamada síndrome do Cebolinha. Criança não troca o R pelo L, ele não para de falar. É assim que funciona, porque é mais fácil articular o L do que o R. Tanto isso é verdade que muitas palavras foram evoluindo a partir dessa estrutura. Então vejam só, compreender a reforma ortográfica é compreender o seguinte: quando se fala da dificuldade de incorporar as novas regras, é porque nós estamos falando em educação. Ou seja, eu tenho que transmitir algo que foi desenvolvido por adulto para adulto e traduzir isso daí para uma criança. Como criança não tem a lógica de compreender isso que eu acabei de falar, que é um processo de evolução da linguagem, trocar o R pelo L, eu tenho que formular uma regra para que ela decore. Porque até aquele momento, ela não é capaz de entender a lógica, então ela decora regras. Resultado, a gramática foi construída em torno de regras para serem decoradas por crianças e não por adultos,
porque nós falamos bem, você fala o dia inteiro, uma infinidade de orações subordinadas, substantivos, objetivas, reduzidas e particípios. Você fala Jesus Cristo, o que é isso? Não importa, você usa. Agora, dar o nome é uma questão da nossa gramática que é de menor importância. Isso não é para os estudos apenas. E é disso que nós estamos falando. É da reforma prática, daquilo que veio simplesmente solucionar problemas, da fala e principalmente da grafia, não é? Da grafia, para que você não se desgaste falando sobre isso. E aí o que acontece? Criam-se 1000 problemas em torno de algo que na prática é bastante simples. Falou assim, vai ser disponibilizado para vocês dentro lá do nosso da nossa homepage e tudo mais, um material que mostra, na verdade, quais são os elementos da reforma e que também mostram para você, na verdade, o que foi que mudou de fato, que é para poder complementar o nosso trabalho. Tá, e até para desconstruir esse paradigma de que foi para complicar, né, Nelson? Lógico, muito pelo contrário, foi para facilitar a nossa vida, como é o exemplo aí que você deu da trema. Né, que eu sou bem sincero em dizer, particularmente, nunca usei a trema. Então, pronto, agora você não erra mais. Você é o quê? Uma pessoa adaptada à correção gramatical. Olha que fantástico. Exatamente. Vamos olhar com foco na solução, né? Já estou adaptado há muito tempo. Vejam só. Perfeito. Sua geração se adaptou perfeitamente. Eu já tinha previsto isso há muito tempo. É fantástico. Não é isso? E agora, Nelson, nós temos a dica do professor, é isso? Isso, vamos aproveitar Falamos que nós muito sobre a isso. língua portuguesa, mas nós temos agora a dica do professor. E qual é a dica do professor de hoje, Nelson? É o emprego de uma palavrinha que muitas vezes a gente fala e erra, e é engraçado. Por quê? Porque é o verbo pisar. É o verbo pisar. Né? Fala assim, é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe o que está acontecendo, tá? Não percebe o que está acontecendo e fala, não é uma besteira, mas a gente comete um erro. Veja só, um exemplo, né? Imagina o seguinte, o novo funcionário chega a uma empresa e lê na plaquinha lá a seguinte frase, né? Fala assim, ó, não pise na grama do jardim. Ele chega para o segurança da empresa e pergunta, fala assim, o que não pode pisar? Tá? Fala assim, a grama ou o jardim? Você fala assim, mas essa dúvida aí não procede. Procede sim. Procede pelo seguinte, quando eu digo pisar, vejam só, é a característica desse verbo. Esse verbo, ele simplesmente diz que quem pisa, pisa alguma coisa, e não em alguma coisa. É uma questão de regência. Não existe a preposição em ali. Então quem pisa, pisa a grama, e não na grama. Quando eu coloco esse na, eu estou determinando que a grama é o lugar. Então, se há o lugar, que é a grama, falou assim, a grama é o lugar? Falou, grama não é lugar, grama é algo. Então eu piso o quê? A grama. O jardim é o lugar. Então eu piso a grama no jardim, eu piso no jardim a grama. Agora, eu não piso no jardim, porque aí vai faltar o complemento. Quer dizer, quem pisa algo que eu estou pisando, não é verdade? E nem piso na grama no jardim. De jeito nenhum. Eu piso a grama no jardim, a grama do jardim. Eu não piso no jardim, porque senão está faltando completar essa ideia. E aí as pessoas, não sabendo disso, pisam a bola. Olha que bonita essa frase. Você pisou a bola, tá? Ninguém vai entender, mas é a maneira correta de se falar. Quem pisa, pisa algo e não em algo. Se eu pisei o seu pé. Eu pisei a bola, errei. Pisei o tomate. Olha que coisa linda. Então aquele velho ditado que pisou na bola, que tanta gente fala, tá errado. Tá errado. A pessoa que faz isso pisa a bola mesmo. Pisa a bola. Perfeito, Nelson. Tá bom? E agora, finalizando esse nosso trabalho, vem o Sullivan França com o momento do coach, o minuto do coach. Vai lá. Então o minuto do coach hoje deixa 2 perguntas para você, nosso ouvinte, para que você reflita na próxima semana, antes de nos encontrarmos na próxima quinta-feira. Então a pergunta é, o que você vai deixar para ser lembrado? E além do que você vai deixar para ser lembrado, uma outra pergunta para que você possa refletir ao longo da semana é, do que você mais se orgulha de realização do ponto de vista pessoal? O que você fez até hoje que você mais se orgulha? Pense sobre isso. Esse é o Minuto do Coach de hoje. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Grande abraço a todos, não é isso, Nelson? Isso mesmo, minha gente. Grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.